On va saluer à tous qui nous assistent au Unsere Familien et parler des relations avec luxemburgoise e Brasil. Temos a alegria de ter hoje conosco, aqui no Unsere Familien, na Vale TV, para falar sobre as relações entre Luxemburgo e Brasil. Nossa querida amiga, cônsul honorária de Luxemburgo no estado do Rio Grande do Sul, professora Tânia Bian. Querido Felipe, é um prazer estar aqui contigo e é sempre um prazer falar um pouco do Luxemburgo para as pessoas, que às vezes não é um país tão conhecido assim como os outros. E Tânia, que então você pudesse nos contar um pouco mais sobre o próprio Grão-Ducado de Luxemburgo, né? Justamente sobre um pouco a sua parte política, econômica, histórica. Ok, bom, me pedir para falar, professor, quando alguém pede para falar já é um risco, não é? Mas vamos lá, vamos fazer um resumo. Então, o Luxemburgo é um país muito pequeno em dimensões, ele tem 2.584 mil metros quadrados, é muito pequeno realmente. Faz fronteira com a Alemanha, faz fronteira com a França e com a Bélgica. Vamos dizer, ele é dividido em 3 regiões, de Diekirch, Grevenmacher e Luxemburgo, e são 12 cantões. A população é 626 mil habitantes. Então, se nós compararmos em termos de Brasil, é muito pouco. Talvez por isso o Luxemburgo ele seja tão acolhedor nas suas relações. Como ele passou, vou falar um pouquinho de todo esse passado que ele teve de invasões difíceis de trocar de mão, ele se tornou um país altamente receptivo. Então, como eles são pequenos, eles têm que ser muito bons. E eles fazem isso. Fazem a nível cultural, educacional, econômico, industrial. Então, para te ter uma ideia, estou falando de um país de 626 mil habitantes que tem no seu país morando 170 nacionalidades diferentes. Quer dizer, tu imagina... Diversidade. É uma diversidade cultural imensa. E isso enriquece inclusive a mentalidade das pessoas, porque abre fronteiras. Então, uma característica que eu gosto de marcar no Luxemburgo é essa: a hospitalidade, a receptividade e o respeito que o Luxemburgo tem com todas as tradições. Talvez, por esta razão, e também falando de todo o passado de dominação que ele teve, são 3 línguas que existem. Então, o luxemburguês, que é a língua oficial, e o francês e o alemão, que são as línguas de administração e tudo isso. Então, todo cidadão luxemburguês, ele fala 3 línguas. E isso aí já é uma grande vantagem, porque tu sais falando 3 línguas. O inglês vai ser obrigatório na escola, então tu vai falar inglês e normalmente uma língua que vem de casa, que é a tua língua maternal. Então realmente se existe alguém pensar em problema de comunicação no Luxemburgo, não tem. Ele é realmente extremamente aberto. Então assim, só para contar um pouquinho da história, muito rapidamente, o Luxemburgo, então nós estamos no século X, quando o Conde das Ardenas, Siegfried, ele vai construir uma fortaleza no Bock. E dessa fortaleza vai nascer a cidade do Luxemburgo. Então, durante todos esses séculos, o Luxemburgo passou por dominação da Casa de Borgonha, dominação espanhola, dominação austríaca, prussiana e, no final, dominação francesa com Napoleão Bonaparte, que transformou o Luxemburgo no Departamento das Florestas. Então, tu vês que ele passou por diversas culturas. E é claro que isso impactou e influenciou todo esse povo.
Depois, a liberdade do Luxemburgo, vamos dizer, a sua formação como Estado, ela é do Tratado de Londres de 1839. Então, é bem tardia. Já vem no século XIX. E, mesmo assim, ele fica atrelado à Holanda. É só em 1890, quando o Guilherme III, o rei da Holanda, morre, e o Luxemburgo tem uma lei sálica, que não permitia que mulheres assumissem o trono. Então, a filha dele, ela não pode assumir o Luxemburgo e eles pegam um outro parente distante. E é assim, em 1890, que o Luxemburgo vai ter o seu próprio grão-duque. Logo depois, a lei sálica é abolida no Luxemburgo, tanto é que nós vamos ter duas grão-duquesas, a Maria Adelaide e a Charlotte, que pegaram o período ali das guerras. As guerras também, tanto a primeira como a segunda, foi difícil para o povo luxemburguês. Primeiro que a Alemanha invadiu a primeira vez, tomou conta do país, e na segunda vez ela anexou o Luxemburgo ao Terceiro Reich. Então, todo país que passa por guerras e que resiste, o governo foi para a Inglaterra, para os aliados, para tentar se manter, a grã-duquesa Charlotte. Então, tudo isso marca. E o Luxemburgo, quando ele volta da guerra, ele volta muito disposto a se reconstruir, não só como país, mas também de aguçar todas as suas sensibilidades. É aí que o luxemburguês vai se tornar mais falado, basicamente a língua oficial. É aqui que eles vão entrar nesse sistema educacional maravilhoso, vão desenvolver tecnologias. O aço já era muito forte, a siderurgia muito forte no Luxemburgo, mas hoje tu tens tecnologias espaciais, as pessoas sempre associam o Luxemburgo ao setor financeiro. Não é só isso, ele tem uma grande produção audiovisual, ele é um berço de startups no mundo que ele fomenta e coloca. Ele tem a Bolsa Verde, ele tem tecnologias espaciais fantásticas, tem a Cargolux, que faz todo o transporte aéreo, que já está no Brasil também. Então, assim, esse país pequeno, vamos dizer, em dimensões, ele se reinventou num país grande. E para isso ele formou e educou seus cidadãos. E isso é uma coisa maravilhosa. E hoje nós temos uma série de gaúchos aqui, inclusive o nosso amigo entrevistador aqui, que é um cidadão luxemburguês. Então tem o resgate dessa cidadania, que é uma coisa muito bacana. E você falou na siderurgia, teve aquele período da Belgo-Mineira, né? Também eu creio que aí tem a relação, né, familiar também com você, que você também pudesse nos colocar, Tânia, porque você é gaúcha, né, de Santa Maria. Santa Maria da Boca do Monte. Exato. E teve essa relação através do teu esposo, né, a família do teu sogro, e depois, né, ele como cônsul por muito tempo, e hoje você à frente desse trabalho, desse desafio, né, de representar Luxemburgo aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu vou te dizer que o meu sogro era uma pessoa extremamente especial. Eu fiquei encantada no dia que eu conheci e ele me passou imediatamente o amor que ele tinha pelo Luxemburgo. Eu passei a adorar o Luxemburgo no dia que eu conheci o meu sogro. Então, o Bia se tornou cônsul na década de 80, caramba. Então, ele ficou 30 anos no consulado. Ele foi cônsul em São Paulo, depois nós mudamos para o Sul, e ele se tornou cônsul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E muito tempo trabalhou a comunidade luxemburguesa no Brasil. Nessa época, era bem pequena, eram 80 e poucas pessoas. Hoje, a gente entrega isso de passaporte. Numa vez. É uma coisa bem assim, como trocou. Para te teres uma noção, no Rio Grande do Sul tinha o meu marido, meu filho e o Mark, que é um luxemburguês que veio trabalhar aqui na universidade. Então éramos 3 luxemburgueses, era uma comunidade mínima. E hoje não, hoje são famílias inteiras que tu conhece, tu acompanhaste o processo de várias famílias que estão pegando. Mas o meu sogro, ele veio para o Brasil no século XX. Ele veio em 1928, que é quando a Arbet, que é a companhia de aço
luxemburguesa investe no Brasil e eles fazem a Belgo-Mineira. Então vem uma série de engenheiros luxemburgueses e ele vem junto com eles, não? Ele fez parte da direção toda a vida e eles, em Montlevade, onde tudo começou, eles criaram uma comunidade luxemburguesa, realmente luxemburguesa em Belo Horizonte. Os antigos, os engenheiros do século XX, eles estão no Luxemburgo. Então, a cônsul do Rio, Madame Maias, é filha de um deles, o Bian é filho de um deles, o cônsul de Belo Horizonte, a esposa dele é neta de um deles. Então, essa comunidade estava muito focada em Belo Horizonte. Agora, até aproveitando para te contar que durante a pandemia tem uma historiadora luxemburguesa, Dominique, e ela se interessou demais pela história do aço no Brasil, né? E de todos esses luxemburgueses que vieram. Então a tese de doutorado dela é um documentário sobre isso, chama-se Laços de Aço. Então acredito que é um resgate. Essa equipe ela esteve filmando em Belo Horizonte, Montlevade, esteve com Madame Maias no Rio, esteve aqui com o Bian, falando então desses pioneiros do aço no Brasil, que eram luxemburgueses. Então a minha relação ela vem muito daí. Eu casei com um luxemburguês, durante todo o período que o Bian foi cônsul eu trabalhei como chanceler dele, então eu sempre tive muito contato com o Luxemburgo. Agora eu tenho um filho luxemburguês e uma neta que nasceu luxemburguesa também. Então a minha relação continua muito estreita assim com o país. É uma relação, eu vou te dizer, de amor. Eu me apaixonei pelo Luxemburgo e acho que é isso. Tem uma coisa no luxemburguês que eu debocho do meu marido e do meu filho, que eu digo que eles são luxemburgueses, porque o luxemburguês adora beber e comer. A vida deles está muito em volta da mesa, da comida, da culinária. E a culinária luxemburguesa é muito espetacular. E é maravilhosa. Vou te contar uma fofoca de bastidores agora. No dia 13, eu acho, 12, agora, 2 semanas atrás, a gente teve em Brasília uma reunião de todos os cônsules do Brasil e vieram 2 ministros também. E a esposa do embaixador, ela cozinha espetacularmente e durante todos esses dias ela cozinhou para esse grupo e foram verdadeiros banquetes luxemburgueses, uma coisa assim enlouquecedora. Então é uma culinária maravilhosa, é um vinho maravilhoso, é um espírito em volta da mesa muito otimista, muito gostoso, entendeu? Então, eu sei de muita gente que está indo aqui do Sul para o Luxemburgo. Eu acho que nesse quesito eles vão gostar muito. Vão se sentir muito em casa. Vão se sentir muito em casa, porque tem muito da culinária alemã. A culinária luxemburguesa é uma mescla da alemã e da francesa. Então, a gente consegue se encontrar sempre um pouquinho lá dentro. Outra questão, Tânia, tem muita diferença do trabalho na década de 80 para os dias de hoje. Com as mudanças, né, de Luxemburgo, mas também com perspectivas que Luxemburgo tem com o país, com o nosso Brasil. Então, se também você puder descrever isso para nós. Veja, o Luxemburgo não tinha embaixada no Brasil. A gente era atendido, todos os cônsules eram atendidos pela embaixada da Holanda e da Bélgica, que é o Benelux, que o Luxemburgo é membro fundador também. Com a vinda do embaixador Krieger, e a abertura da embaixada, é óbvio que houve um boom e um interesse muito grande de estreitar relações com o Brasil. Então, uma série de acordos estão sendo feitos, satélites luxemburgueses já estão servindo no Brasil, a Cargolux já está trabalhando no Brasil, também tem uma série de acordos comerciais que estão acontecendo. E tu sabes, houve uma abertura da lei, a lei modificou, que a lei antes impedia, quando você tinha antepassados, muito lá atrás, você não conseguia resgatar essa nacionalidade. E por um período de tempo, o Luxemburgo abriu. E nem o Luxemburgo, nem ninguém imaginava
como tinham luxemburgueses aqui no sul, principalmente. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que mais têm. Então, a primeira coisa quando eu assumi como cônsul foi explicar para o embaixador que eu não tinha a menor condição de atender os 3 estados. Só para te teres uma ideia, no ano passado, o Consulado do Paraná entregou 800 passaportes, o que não é um serviço simples, porque na realidade, normalmente o passaporte é entregue pelo cônsul, porque tem que ser assinado, porque é um documento. Depois, esses documentos têm uma série de processos internos de digitalização, porque só depois de entregues é que eles são liberados para a Polícia Federal. E isso por uma questão de segurança, para evitar um roubo. Sem roubo, o passaporte está bloqueado. Então, é claro que isso acarreta um trabalho. E eu não teria a menor condições de me deslocar até Santa Catarina para entregar isso, muito menos Paraná, que também tem uma entrega bem grande de passaportes. Então, vamos te dizer, o nível de trabalho, se era 1, virou 100. Entendeu? Então, com isso, tem luxemburgueses no Nordeste. No Norte e no Nordeste. São atendidos por São Paulo? Não, agora nós temos 3 cônsules já no Nordeste. Então, assim, ó, a embaixada ela está abrindo uma série de consulados. Hoje são 3, um no Norte, 2 no Nordeste, um na Bahia, no Rio, Espírito Santo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, já são 10 cônsules no Brasil, mas eu te garanto que estão os 10 trabalhando bastante, porque existem muitas dúvidas das pessoas que não fizeram seus documentos, que perderam a abertura da lei, porque a lei fechou. O prazo que deu na pandemia, houve prorrogação. Existe sempre dúvida sobre as vacinas que são aceitas, que não são aceitas, se o Luxemburgo está recebendo brasileiros ou não, se precisa o PCR, enfim, e muita gente que está mudando para lá e que pede também um apoio, né, na saída para conseguir se orientar um pouco melhor. Então, realmente, os consulados estão trabalhando muito e o trabalho aumentou muitíssimo, muitíssimo mesmo. Vocês auxiliam, como você disse, né, com informações? Sim, tudo que é possível a gente tenta adiantar, inclusive tem várias associações de luxemburgueses que moram no Luxemburgo, que a gente entra, coloca em contato, tenta se tirar quase todos os obstáculos. E eu, das pessoas que eu tenho entregue os passaportes, muitas estão mudando. Muitas estão mudando para o Luxemburgo. É uma coisa bem interessante o processo. E desses anos, com toda essa cultura, esse convívio, você falou da gastronomia, né, do apreciar também a bebida, o vinho, a cerveja. Maravilha. Né, e, ao mesmo tempo, assim, outros detalhes que você pudesse destacar dentro da cultura luxemburguesa. Olha, o luxemburguês, ele é um ser cultural, ele gosta de cultura. Então, se tu fores ao Luxemburgo, tu tem uma série de museus, museus de arte, museu da história do Luxemburgo, enfim, eles gostam de programações culturais, a sinfônica deles é maravilhosa, grupos de teatro, fotógrafos, artistas plásticos, o Museu de Arte Moderna que foi inaugurado é maravilhoso. Então, vamos dizer assim, a parte cultural da luxemburguesa ela é muito forte. É claro que ela tem raízes alemãs e francesas, como todo Luxemburgo tem. Mas mesmo assim, um país tão pequeno, ele conseguiu desenvolver uma identidade artística própria. Uhum. Então, eu estive aqui, acho que uns 2 anos antes da pandemia, com Guy Helminger, que é um escritor luxemburguês de língua alemã. Aliás, o primeiro livro dele acabou de ser traduzido aqui em Porto Alegre. Aqui não, lá em Porto Alegre. E já está à venda. E o livro que ele escreveu sobre a viagem dele ao Brasil, em que ele visitou aqui Novo Hamburgo, visitou toda a região. Descreve. Ele está lançando agora. Vai ser lançado agora em maio, eu acho. Então, assim, culturalmente, o Luxemburgo está sempre buscando colocar
coisas novas e trazer coisas novas. Então, quem for para lá, a visita, passeio por turismo, para fazer seus documentos, não percam, vale a pena visitar os museus. Não percam a cena cultural. Não percam a cena cultural, porque ela é muito forte e ela é muito boa. Mas muito isso boa. também tem muito a ver com todo esse investimento também na formação, na educação, como você disse, uma sociedade plurilíngue, professores bem remunerados, um trabalho muito forte nessa área. Tem. Eu acho que o Luxemburgo ele tem a convicção de como ele é pequeno, como eles são poucos, eles têm que estar muito fortes. Então eu vejo, é claro que para uma criança ser educada em 3 línguas não é fácil. As aulas vão variando de alemão para francês, depois passam para inglês também. Então não é fácil, mas as crianças vão muito bem. Então é um regime escolar que desde muito cedo ela abre o cérebro para sinapses, para conhecimentos, para correlações, e isso ajuda muito. Então depois, quando tu faz todo o teu ensino fundamental e tu queres para uma universidade, tu pode escolher uma universidade de língua francesa, alemã, ou agora a própria Universidade do Luxemburgo. E dentro da universidade tu também pode optar por aulas em inglês. Então tu vê que eles vão preparando a pessoa, eles vão preparando a criança desde muito pequena, como deve ser. Exige, mas ao mesmo tempo oferece. Oferece. Então, um ano, vamos dizer, a matemática é dada em alemão, no outro ano vai ser dada em francês. Essas coisas vão mudando e o cérebro da criança ele vai se adaptando, se encaixando em tudo isso. Então, é muito engraçado conversar com crianças luxemburguesas, porque tu pode começar falando em francês, trocar para o alemão, trocar para o inglês e trocar para outra língua, e não tem problema. Elas não esbarram em nenhuma língua. Por quê? Porque elas foram criadas assim. Isso abre também, tu consegue ler na língua original vários autores, isso ajuda muito. A música é muito forte, o luxemburguês, ele gosta da dança, ele gosta da música. Então a orquestra é maravilhosa, tem programações ótimas. Eles têm muitas festas no verão ao ar livre, que eles reúnem jovens. Então, assim, é um país pequeno, mas eu te diria que é um país cosmopolita. Eu sei que parece um absurdo de dizer que é um país de 626 mil habitantes. É quase uma metrópole, mas é. Mas só dizer que tem 170 nacionalidades já imaginasse o que é isso? 170 nacionalidades morando no Luxemburgo. É uma coisa espetacular. Claro que a maior parte dessa imigração é de portugueses. Depois vocês têm alemães e franceses, depois tem italianos, e agora vamos ter luxemburgueses brasileiros que estarão lá com certeza. Obrigado, Tânia. Infelizmente o tempo é curto, mas também que você pudesse nos fazer uma consideração final sobre essa importância também de destacarmos, né, o Grão-Ducado de Luxemburgo e tudo que é tão bonito aí deste país. Então, o que eu disse no início, para mim é sempre um prazer falar do Luxemburgo, mostrar um pouco desse país tão interessante, tão bonito para vocês. Leiam a respeito, procurem, o consulado fica à disposição de vocês para mandar material, para falar com as pessoas, porque realmente é um país pequeno, encravado ali no meio da Europa, mas com uma pluralidade muito grande. E o luxemburguês ele tem um coração assim magnânimo, então ele abraça, ele acolhe as pessoas. Então eu acho que vocês deviam prestar atenção nesse pequeno país. A universidade é uma universidade de ponta, está entre as melhores da Europa, com cursos também muito especiais. E aceita, é claro, estudantes estrangeiros. Obrigado, cônsul Tânia, Bian, e por dividir aqui conosco o teu conhecimento, comigo, com os nossos telespectadores da Vale TV. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham aqui através do Unsere Família, no canal 14 da NET e também na internet.